Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para conversar com professores e professoras a respeito da especificidade da avaliação na educação infantil. Num vídeo anterior, postado aqui no canal do YouTube, eu comentei sobre o artigo 24 da LDB, que trata da avaliação no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje eu pretendo comentar alguns pontos específicos da avaliação na educação infantil. A avaliação na educação infantil, lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394/96, ela traz a avaliação em seu artigo 31. E ela diz que todo o processo avaliativo deve ser registrado e compartilhado com as famílias. É por isso que nos centros de educação infantil, todas as atividades da criança são algumas vezes registradas em portfólio, em outros registros, como fotos, vídeos, enfim, como os docentes decidem usar como instrumento de registro dessas atividades e desenvolvimento das crianças. Então, a LDB garante que isso seja compartilhado, esses registros, com as famílias. Porque a família tem um papel importante nesse diálogo com a escola para cuidar e educar dessas crianças em desenvolvimento. No inciso 1º do artigo 31, diz que a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança não tem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, que também isso está incluído na Lei nº 12.796 de 2003. E no inciso 5º, diz que a expedição de documentação que permita atestar o quê? Os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, também incluído na lei que eu acabei de citar, 12.796 de 2003. A determinação do artigo 31, onde diz que esse registro e acompanhamento do desenvolvimento da criança não tem o objetivo de promoção, mesmo que se tratando quando ela vai acessar o ensino fundamental, o que quer dizer que é sem o objetivo de promoção? Diferente do que acontece a partir do primeiro ano de todo o ensino fundamental, médio, todas as outras etapas do ensino, na educação infantil não há o objetivo de promoção. Então, independente do resultado da avaliação, ela tem o direito de avançar para a série seguinte. E isso continua acontecendo no primeiro, no segundo ano. Ela só vai poder ser, vamos dizer, reprovada ou retida no mesmo ano a partir do terceiro ano, mas eu vou reservar para outro vídeo o comentário em torno do ciclo da infância ali, da alfabetização do primeiro, segundo e terceiro ano. Quero especificamente hoje focar dos 0 aos 6 anos, que nós chamamos da educação infantil, etapa da educação infantil. Então, essa mesma determinação que aparece no artigo 31, falando que esse acompanhamento e registro não tem o objetivo de promoção, mesmo que seja para ela avançar para o ensino fundamental, isso foi também, essa determinação, ela foi acolhida para o ciclo da infância, de acordo com o parecer número 4 de 2008, anteriormente citado, que orienta para a não retenção nesse ciclo, que é o que eu acabei de falar, que se chama de ciclo da infância, primeiro, segundo e terceiro ano, ou o ciclo dos primeiros anos de alfabetização. Bem, a avaliação na educação infantil, ela tem o objetivo de acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, de modo que valorize os seus saberes e redirecionar o planejamento do professor, como indicam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Em seu parecer do Conselho Nacional de Educação, número 20, de 11 de novembro de 2009. A avaliação, ela é instrumento de reflexão para a prática pedagógica na busca do quê? De melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Então, nós sempre temos que ter em mente, principalmente na educação infantil, que quando nós vamos avaliar a criança, seu desenvolvimento, seu aprendizado, é sempre pelo melhor interesse da criança.
Então, essa avaliação ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem das atividades propostas e o modo como foram realizadas, as instruções, os apoios oferecidos às crianças individualmente e no coletivo, de forma que o professor respondeu, né, às manifestações e às interações das crianças, né, os agrupamentos que as crianças formaram, o material oferecido, o espaço, o tempo garantido para a realização das atividades. Por isso que é tão importante, professores, que junto dessa reflexão em torno da avaliação e dos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, além da Diretriz Curricular Nacional de 2013, né, a última Diretriz Curricular Nacional que trata também da educação infantil, além do conhecimento do artigo 31, né, o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em torno da educação infantil, também o que traz a BNCC sobre a educação infantil, sobre como que é a base do currículo da educação infantil, um documento bastante importante são os parâmetros curriculares nacional de qualidade da educação infantil. Porque quando nós vamos avaliar o desenvolvimento e da aprendizagem dessas crianças, nós precisamos também nos avaliar enquanto prática docente, enquanto espaço oferecido para essas crianças, enquanto que materiais são oferecidos para esse desenvolvimento da criança. Então é preciso levar em consideração todo esse contexto. Claro que nós temos também aqui, né, a avaliação institucional, mas não é o foco desse vídeo, mas estou falando da avaliação mesmo, aquela avaliação da aprendizagem que é feita pelo docente, ele tem que levar em considerações todos esses aspectos. O que é oferecido para a criança? A observação, registro e análise dos dados observados e registrados conduzem o professor a repensar a sua prática e o seu planejamento com o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, essa análise dos espaços, dos materiais, do seu planejamento, uma análise do que diz, eu ia usar a palavra aqui currículo, né? Currículo na educação infantil é um tema bastante polêmico ainda, mas em torno do que diz a base, né? Do que diz a matriz referencial curricular dessas instituições onde vocês trabalham, das redes, né? Então, é uma análise bastante ampla de observação, de análise, de registro, sempre pensando no direito das crianças, no direito que ela tem ao desenvolvimento saudável e às suas aprendizagens. E sempre considerar que na avaliação da educação infantil prevalece sempre o caráter formativo da avaliação. Então, a comunicação entre professor, crianças e famílias precisa ser efetiva. Partilhar os registros, dialogar com as crianças ao longo desse processo, de maneira a tornar a criança ativa e atuante. Promover encontro entre criança e o próprio conhecimento. Tornar de fato a avaliação um importante instrumento de formação para todos os sujeitos envolvidos. E aí é claro que quando eu falo da avaliação formativa nesse aspecto, eu não estou falando apenas da educação infantil, mas a avaliação, seja qual for o nível da educação básica e dos outros níveis também, ela é formativa. Então, mais do que nunca agora, onde muitos alunos da educação infantil estão em casa recebendo orientações dos docentes por conta do distanciamento social causado pela Covid-19, precisamos falar de avaliação dentro desse aspecto formativo. Então, entender que dentro da educação infantil, a avaliação ela não tem objetivo de promoção, mas sim ela é formativa e o registro é o instrumento, a ferramenta de avaliação, tanto no presencial quanto agora na situação das aulas remotas, que é um tema bastante polêmico, delicado. Não vou me detalhar agora nesse vídeo sobre essas atividades e as aulas remotas que chegam às crianças do 0 aos 6 anos, que na verdade, antes de usar a palavra aula remota, que nós sabemos que a educação infantil não permite o ensino à distância tanto quanto as aulas remotas, porque o docente precisa estar
na presença física mediando essas atividades, mas o que as famílias estão recebendo hoje são orientações e muitas delas preciosas, assim como dos especialistas, né, como nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, que têm orientado também essas famílias no cuidado destas crianças. Bem, por hoje eu comentei brevemente sobre a avaliação na educação infantil. É apenas uma leitura de alguns tópicos que precisamos sempre trazer à tona para as nossas análises. Não encerra aqui o tema da avaliação na educação infantil, visto da complexidade deste conceito, né? Sempre que nós vamos pegar os livros, as pesquisas e tantas informações no meio acadêmico e com os nossos pares, muitas vezes a avaliação ela é o último tópico a ser discutida, né? Nós que somos docentes sabemos do quão é delicado, mas ao mesmo tempo importante falar desse processo de avaliação. O que eu disse aqui, para alguns parece óbvio, é o óbvio, né? Porque desde muito tempo os documentos oficiais trazem essas considerações, mas como eu estou sempre no chão da escola e orientando docentes, trabalhando na coordenação pedagógica e na formação de professores, eu sei que é preciso rever esses tópicos, é preciso trazer esse conhecimento à tona, porque é óbvio para a maioria, mas para alguns ainda falta um pouco mais de compreensão, e sabemos que, por mais que tenhamos até hoje discutido bastante, né, ou com algumas restrições à avaliação, alargar a nossa compreensão, abrir a nossa mente em torno de uma avaliação que leve em consideração contexto e o corpo inteiro, tanto do docente quanto das crianças. E quando eu falo corpo inteiro, eu estou falando de todas as dimensões que compõem o corpo, né? A dimensão cognitiva, a dimensão física e a dimensão espiritual. E também uma dimensão afetiva, que é um tema para outro vídeo. Gratidão. Até o próximo vídeo.